E aí, fala galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês uma atualização sobre as informações do próximo concurso da PRF. O diretor executivo fez uma live hoje pela manhã no Instagram falando sobre as possíveis datas dos próximos cursos de formação. Ele falou que a expectativa é de que a primeira turma do curso de formação da PRF já se forme no final de 2021, ou seja, eles estão achando que vai dar tempo de fazer todo o processo seletivo ali no primeiro semestre, para no segundo semestre já iniciar o curso de formação. Parece um calendário um pouco apertado, mas ele aparenta estar bem confiante nessa possibilidade aí. Basicamente, o que ele fala é que daqui para frente vai ter mais ou menos um ano entre a publicação do edital e todas as etapas do concurso. Ele dá outros detalhes aí sobre o curso de formação, se vai haver ou não mudanças no próximo curso de formação, falou um pouco sobre o enxoval, sobre a questão do final da fila, ele chegou a abordar também. Fiquem aí com as imagens, galera, inscreva-se no canal para receber as próximas atualizações e eu vejo você no próximo vídeo. A gente vai falar sobre o CFP 2021. E a primeira questão que sempre me chega é: mas vai dar tempo, Roth, de fazer CFP em 2021? E aí eu trago para vocês a experiência do concurso de 2018. O edital de 2018, salvo engano, saiu nos últimos dias de novembro e a gente fez o CFP 2019 no segundo semestre do ano, passando por uma transição de governo, a nossa equipe chegando, precisando reformular algumas questões relacionadas ao concurso, precisando reformular o CFP, enfim, 2019 foi um ano bastante desafiador e foi possível. Por que 2021 não seria, não é? Então, nós estamos aí aguardando a autorização do concurso, a gente já falou disso ao longo dessa semana, nós recebemos já a sinalização positiva do governo, o processo está caminhando, saindo a autorização, a gente vai fazer a contratação da banca, publicar o edital e nos nossos planos o CFP 2021 acontece no segundo semestre de 2021, concluindo ali no finalzinho do ano. Então ele deve começar um pouco mais para frente ali, início do segundo semestre, e a gente ainda está com um trabalho de revisão dos resultados do CFP 2019, início do planejamento do CFP 2021 em andamento. Imagina-se que serão 20 semanas de curso. O que é certeza para todos os senhores é que o curso será na Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal, em Florianópolis, né, e que a gente vai estar lá para recebê-los no primeiro dia de curso. Então, ao longo do processo de planejamento, a gente vai falando sobre as etapas e como isso vai acontecer, para compartilhar com vocês por aqui e também através do @ensinoprf. Uma segunda pergunta que eu sempre recebo também é: quantos CFPs? A princípio estão planejados 2 CFPs, uma vez que a nossa capacidade de formação simultânea é de aproximadamente 1.000 novos policiais. Então, no segundo semestre do ano que vem, a gente convoca os 1.000 primeiros classificados, né, para essa primeira turma, e virou o ano, logo no início de 2022, a segunda turma do CFP, aí o CFP 2022, com os demais aprovados. Vai ser muito parecido com o que aconteceu agora no último concurso, no concurso 2018, né, que tivemos o CFP 2019 e o CFP 2020, com uma diferença de que nós, ao invés de fazermos o CFP 2022 no segundo semestre, ele será ainda no primeiro semestre, uma vez que temos que nomear esses novos candidatos até 30 de junho de 2022, em razão da previsão da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não autoriza provimento de novos cargos nos últimos 180 dias de mandato. Então, CFP 2021, segundo semestre de 2021, CFP 2022, primeiro semestre de 2022. Né? Quem ficar nos 1.000 primeiros colocados vai estar com a gente já em 2021. Outra pergunta que tem chegado muito vem de uma questão que ela é muito importante em razão dos valores da PRF, tá? Que é a situação que os sabatistas nos apresentam. E que a minha resposta não é só para os sabatistas, é para todos aqueles que
exercem o direito constitucional da livre expressão de manifestação da sua preferência, da sua expressão de fé. Nós da PRF cumprimos todas as regras da Constituição, inclusive essa. Então as pessoas nos perguntam muito, e os sabatistas, como é que acontece? Acontece como tem que acontecer, a gente respeita a liberdade de expressão de fé dos sabatistas e a gente busca organizar o CFP e as demais ações de forma que não haja nenhum prejuízo a esses candidatos em razão da sua expressão religiosa, como a nenhuma outra expressão religiosa. Então, os sabatistas têm seu direito de expressão de fé preservado, os evangélicos, os católicos, os que praticam religiões oriundas aí da nossa história de relação com a África, né? Ubanda e assim por diante. Não sou especialista em todos os temas, mas eu sei que a Constituição preserva esse direito e nós da PRF temos o dever de também preservar esse direito, tá bom? Então não precisam se preocupar com isso. Como é que nós fazemos? De forma dialogada, como sempre, nós conversamos com os alunos que têm essa situação do sábado e chegamos numa solução de consenso, tá? Outra pergunta que me chega muito sobre o CFP. O CFP será idêntico ao que a gente acompanhou em 2020? Não. Nenhum CFP é igual ao anterior, porque é do processo de melhoria da gestão pública, é do processo de busca da excelência, que a cada vez que a gente executa um processo de trabalho, a gente faça uma analisação e faça uma análise e a partir dessa análise a gente implante melhorias. Então o CFP 2019, que foi o primeiro dessa gestão, nós fizemos com 14 semanas e com formato. O CFP 2020 com 16 semanas e alguns ajustes, e para o CFP 2021 nós já temos alguns ajustes, né? Então ele acontece no segundo semestre com 20 semanas e com alguns ajustes no formato para que a gente tenha maior qualidade no processo de aprendizagem no curso. O CFP, pessoal, ele engloba, também vou antecipar isso para os senhores, que normalmente os candidatos só se atentam a isso quando chegam lá. O CFP ele engloba a continuidade de algumas fases do concurso. Então vejam, o CFP, de acordo com o decreto, com a legislação, ele é a segunda etapa do concurso, né? Então tem toda uma série de fases na primeira etapa, que são eliminatórias ou classificatórias, e no CFP a gente brinca que a gente transforma candidato em aluno no dia da matrícula e transforma aluno em policial no dia da formatura. Mas não é só o CFP que acontece naquele período de 20 semanas. Em paralelo ao CFP, algumas fases da primeira etapa seguem em execução. Uma delas é a investigação social, ela se prolonga ao longo de todo o CFP. Outra delas é a verificação da aptidão física. Então, não adianta você se preparar para o TAF, para a prova física, passou no TAF, abandona o cuidado com a saúde. Aí você não consegue fazer o CFP e não consegue passar nos TAFs do CFP. Outra delas é a avaliação de saúde. Então não adianta você se preparar, cuidar, fazer uma dieta saudável, passar na avaliação de saúde e depois no CFP estar com a sua saúde debilitada, porque aí você não passa na avaliação de saúde continuada que prossegue durante o CFP. E a última delas, que gerou muita pergunta em 2020, é a avaliação psicológica continuada, que a continuidade é uma segunda etapa do que foi o psicotécnico. A avaliação psicológica, como eu já expliquei para os senhores, ela busca verificar a aderência do perfil do candidato ao perfil profissiográfico da PRF. Okay? Isso é feito por dois instrumentos. O teste psicotécnico, que é aplicado ainda na primeira fase, como eliminatório, e a avaliação psicológica continuada, que é a verificação ao longo do CFP do perfil comportamental frente a situações de elevado estresse. Porque o CFP simula, é uma simulação, mas é uma simulação bastante realista,
Então, ele simula o estresse da atividade policial. A tomada de decisão sob pressão, a capacidade de resiliência, a capacidade de resistência psicológica para suportar situações de desconforto, de fadiga, de cansaço. Então, quando a gente fala CFP, o pessoal sempre se lembra do ambiente de aprendizagem e das avaliações das provas teóricas e práticas do CFP, que são extremamente importantes. Mas outras 3 situações prosseguem enquanto o CFP como fase do concurso ainda. Avaliação física, avaliação de saúde e avaliação psicológica, além da investigação social, que essa é desde a matrícula até o ato da posse. Então, é importante colocar isso, e colocando isso, eu queria, partindo aqui para o nosso encerramento, eu vou só olhar algumas perguntas, falar com vocês um pouco sobre essa necessidade de estar preparado, porque concurso público para a força policial não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Vejam, para aqueles que vão estar na primeira turma, a gente está falando de começar a valer o jogo, né? de cortar a fita da linha de largada, agora com a publicação do edital, e concluir isso lá no final do ano que vem. Então é 1 ano de maratona, 1 ano de provas, de etapas sucessivas, e é preciso que vocês tenham consciência dessa maratona para preparar a estratégia de enfrentamento dela e para estarem preparados. E por que eu estou falando isso? Porque muitos e muitos candidatos ficam pelo caminho por falta dessa capacidade. E não é à toa que é assim. Porque se parece ser difícil 1 ano de processo seletivo, se parece difícil correr essa pequena maratona, ser policial depois é um Ironman. Então a maratona é só um preparatório para o que vem na carreira depois, né? Então, tenho certeza que muitos dos senhores estarão conosco, que terão sucesso no certame, e que muitos não poderão estar em razão da necessidade de melhor preparação, ou de não ter perfil, ou de diversos outros fatores. Isso é do processo e é natural que assim seja. Vou dar uma olhada aqui em algumas perguntas para ver se tem algo aqui novo para a gente falar. A possibilidade das provas do concurso realizadas na UniPRF, isso nós vamos avaliar com a organizadora, né? A estrutura da UniPRF pode ser utilizada para aplicar a prova do concurso para aqueles candidatos que são ali de Florianópolis, né? Nós teremos provas em todas as capitais. Como estamos falando de CFP, essa pergunta é pertinente, eu não falei dela, né? E vou usar a pergunta do Gustavo para falar de 2 aspectos. No período do CFP, existe auxílio, bolsa ou remuneração? Sim. A legislação prevê que o aluno matriculado no CFP percebe uma bolsa no valor de 50% do subsídio inicial do cargo. Então, tem o valor do subsídio inicial que o PRF vai receber depois de nomeado, hoje é 9.800 e alguma coisa, e enquanto ele é aluno, do dia da matrícula até o dia da formatura, ele recebe essa bolsa, que é a metade desse valor líquido, sem nenhum desconto, porque é bolsa, é indenizatório. E por que percebe esse valor? Porque o aluno tem despesa para participar do CFP. Que despesas são essas, Rod? A primeira delas, tem um enxoval que vocês têm que comprar. Então lá na frente, lá bem perto do curso, quando estiver estiver próximo de sair a convocação, a gente vai falar do enxoval. Não se antecipem e não comprem enxoval de 2020. Porque o enxoval de 2021 será o enxoval de 2021. Ele muda, tá? Então lá no ano que vem teremos o enxoval que o aluno compra. Essa bolsa ela é suficiente para fazer frente à despesa com esse enxoval. Segunda despesa que o aluno tem, se deslocar para Florianópolis, né? São aprovados do país inteiro que tem que ir para Florianópolis e tem que residir lá durante o curso. Então, essa bolsa também é suficiente para fazer frente às despesas de deslocamento até Florianópolis e para se manter hospedado lá durante o curso. Terceira despesa que o aluno tem, alimentação durante o curso. É por conta dele. Então, vejam, a PRF não trabalha com regime de internato. É bem diferente dos cursos, por exemplo, das Forças Armadas. O nosso regime, ele é um regime de formação. Então, o aluno se apresenta de manhã, no horário em que
o QTS dele está previsto para atividade e é liberado no horário que tem que ser liberado. Só Deus sabe quando, mas ele é liberado uma certa hora para ir para casa. E aí ele vai para casa para descansar, se organizar, preparar seu material, cuidar do seu uniforme, da sua apresentação, para no dia seguinte retornar novamente. Então, toda essa despesa ela é suficientemente mantida pela Bolsa Auxílio, que é percebida ao longo do CFP. Qual a última situação sobre bolsa que eu queria compartilhar com os senhores? A primeira bolsa só é recebida no primeiro dia útil após a matrícula no CFP. Então vamos supor que a matrícula seja no dia 10 de setembro do ano que vem. A primeira bolsa vai ser no primeiro dia útil de outubro. Então o candidato precisa ter alguma capacidade de arcar com essas despesas até que ele receba a primeira bolsa, né? É uma programação que cada um tem que fazer. Perguntas aqui sobre lotação, critérios para lotação a gente vai falar amanhã, tá, pessoal? É o último tema da semana para fechar o nosso ciclo. Pergunta aqui interessante. Existe uma prova teórica antes do início do CFP? Existe a prova do concurso, né? O que acontece? O CFP não cobra, pessoal. O CFP não aborda conteúdos que foram cobrados no concurso. O CFP, ele cobra o que foi ensinado no CFP. Então, o que o candidato precisa ter de conhecimento antes do CFP é o rol de conteúdos do concurso. Quando ele chega no CFP, ele se matricula e começa a ter disciplinas. E são essas disciplinas que ele vai ser avaliado no CFP. As disciplinas do concurso a gente não cobra mais no CFP, porque se o candidato que está lá foi aprovado no concurso, é porque ele já conhece as disciplinas do concurso. Então, o quadro de conteúdos e disciplinas do CFP é totalmente diferente do quadro de conteúdos e disciplinas da prova objetiva e subjetiva do concurso. Pergunta interessante, né? Aluno, sempre aluno, posso escolher minha canga? Claro que não. Claro que não. Aluno não escolhe nada. A gente escolhe por você. Fique tranquilo que a gente vai escolher com todo carinho um canga por você. Tá bom? Como vamos escolher diversas outras coisas por você. As avaliações no CFP somam a nota do concurso? Sim. O CFP gera um ranking, né? Gera um quadro de pontuação e a nota do CFP se soma às notas das demais etapas classificatórias para, com essa nota, a gente ter a classificação final no concurso. Nós temos três classificações na prática, pessoal. A classificação para convocação no CFP, nós temos a classificação da turma, na turma agora de 2020, isso gerou alguma polêmica pela dificuldade de compreensão. Então, aquela turma do CFP tem um ranking de classificação com a nota do CFP. E nós temos a classificação do concurso, que é a nota da classificação para o CFP somada à nota do CFP. Então, são 3 notas incrementais que vão se somando. Essa pergunta não é muito relacionada à CFP, mas eu recebo muito. Minha graduação conclui em julho de 2022. Dá para pegar a segunda turma? Depende muito da data. Então, esse é um cronograma que não é fácil de se fazer, porque o que acontece? Como eu disse, nós temos que nomear a segunda turma até 30 de junho. Se nomeia até 30 de junho, você conta 30 dias úteis a partir da data da nomeação, é o limite para tomar posse. Você tem que estar com a conclusão da sua graduação até a data de tomar posse, né? A gente falou antes de ontem sobre final de fila, que é uma dúvida que impacta nessa questão da data de formação. Pergunta interessante. Vai ter aulas durante Natal e Ano Novo, caso não encerre em 2021? Vai. A PRF não para e seria também um bom exercício, né? Para que os alunos já entendam como a PRF funciona. O que acontece? Nós somos uma polícia de uma característica logística muito forte. E a gente brinca na PRF que a gente trabalha quando a gente mais trabalha quando todo mundo descansa. Então, a maior operação da PRF em termos de segurança viária é a Operação Verão. Ela começa ali um pouco antes do Natal e termina depois do Carnaval. Então, quem quer entrar na PRF tem que saber que esse período é de intenso trabalho. Não tem Carnaval, não tem Natal e Ano Novo, não tem assim, como a sociedade em geral tem. Esse período nós temos muito trabalho, nós temos restrição para agendamento de férias,
é um período de intensa atividade na PRF, como o resto do ano também é, mas nesse período a gente tem um foco muito grande na segurança para o verão, para as férias, que são as férias tradicionais no Brasil, né? Que começam ali um pouco antes do Natal e vão até o Carnaval. Então já é um aprendizado, se for necessário. A gente espera concluir o CFP um pouco antes da Operação Verão 2021, para que os senhores já possam atuar conosco na Operação Verão do ano que vem, assim como foi em 2019. Bom, passei por algumas perguntas, a gente já está falando há algum tempo. Eu estou olhando aqui que tem muita pergunta relacionada a outros temas. São muitas e muitas perguntas, a gente vai ter que ir organizando, né, para trazer as respostas para os senhores, para que a gente possa vencer cada tema sem também impactar muito aqui na minha capacidade de dedicar tempo ao diálogo com os senhores, uma vez que a gente tem uma agenda intensa, né? Então, sobre o CFP, acho que passamos as principais informações para esse momento. Ainda falaremos muito sobre o CFP quando estiver mais próximo, né, dessa etapa do concurso. Quinta-feira, dia de muito estudo. Quinta-feira é dia de estudar, é dia de fazer a diferença com a bunda na cadeira, e desejo para vocês aí um dia frutífero de estudos. Amanhã a gente volta com mais um papo com café, falando amanhã das informações sobre a regra de escolha para lotação após a nomeação, tá bom? Obrigado, bom dia.